Vamos lá então, nós vamos para o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no capítulo 6, Romances Mediúnicos, e é o quarto encontro que nós fazemos para estudar esse livro, né? O que nós vimos no nosso último encontro foram as descrições, a dificuldade, na verdade, né, sobre as descrições que os médiuns têm para trazer detalhes do mundo espiritual, porque muitas vezes em desdobramento eles vislumbram uma determinada paisagem, um cenário, e depois tem que trazer isso para o papel, tendo ali o obstáculo da pobreza da nossa linguagem para descrever os detalhes que eles percebem, né? Então, foi o que ela comentou aqui para nós. Então, o que ela diz assim agora é o que a gente leu no nosso último encontro, o último trechinho. Não obstante, nem sempre o médium consegue transcrever na íntegra o que avista no espaço, concedido por seus mestres instrutores. Parece mesmo que cenas belíssimas, admiráveis pela perfeição, deixam de ser psicografadas no decurso da obra, porque assim o determinaria o próprio autor, visto que a escrita não reproduziria fielmente o encantamento que a visão espiritual alcançou. Agora a gente entra no nosso texto novo, né? Porque é exatamente isso que a gente tinha conversado no nosso encontro anterior. Até mesmo para nós, quando fazemos uma viagem para um lugar que tem uma bela paisagem, um lugar que seja diferente do nosso cotidiano, nós temos hoje as filmagens, nós temos as fotografias, né, que são postadas e divulgadas nas redes sociais e tudo mais, mas se nós não tivéssemos esse recurso, nós teríamos que fazer, né, um relato daquilo que foi visto. Então nós falaríamos, por exemplo, que vimos uma floresta, mas não teríamos condições de descrever a floresta. Nós tentaríamos ali trazer ali algum detalhe de uma árvore ou outra, de um pedaço, né, de um trecho ali, de um espaço ou outro, mas dificilmente conseguiríamos trazer detalhes da vegetação, detalhes do efeito da luz, o próprio aroma do ambiente, né, tudo aquilo que é experimentado naquele lugar. Então a gente fala simplesmente uma floresta. Mas dessa floresta nós temos ali, né, tantos e tantos detalhes que poderiam ser trazidos que infelizmente acabam sendo perdidos. Porque mesmo que nós procurássemos apresentar esses detalhes, o ouvinte do nosso relato não conseguiria mentalizar, exatamente porque as imagens que ele tem no seu arquivo mental é muito diferente das nossas imagens. Então, quando eu falo para vocês essa mesma floresta, cada um aqui vai imaginar uma floresta que ouviu pessoalmente, ouviu através de uma fotografia, ouviu através de uma filmagem, mas de repente, né, não são as mesmas fotografias, não são as mesmas filmagens, tampouco os mesmos lugares que nós visitamos. Então cada um vai tentar reproduzir na sua própria mente, né, de acordo com a sua criatividade, o cenário que foi descrito, mas certamente vocês não vão perceber aquilo, né, nós não vamos perceber aquilo que o narrador vai trazer para nós. O que nós percebemos de uma forma muito interessante é quando nós fazemos uma comparação de um livro que traz para nós uma determinada história e quando esse livro é transformado num filme. Então, nós temos ali no livro, sem dúvida nenhuma, ele tem muitos mais detalhes, né? Então, para quem gosta de uma boa leitura, sempre vai prestar atenção naquilo que o autor traz. Ele procura trazer, né, Morena, João, bom dia. Então ele procura trazer para nós assim detalhes mínimos para que aquela imagem possa ser relatada, possa ser percebida pelo leitor. Então, na verdade, quando a gente diz que o livro sempre faz com que a gente faça uma viagem, né, pela nossa imaginação, num filme é apresentado para nós aquele mesmo cenário, mas de acordo com o diretor, não de acordo com aquilo que o escritor fez. Porque se o escritor está vivo, ele pode dar uma opinião,
né? Olha, eu gostei desse, não gostei daquele, muda um pouco para cá, para lá. Mas se é um livro antigo, e cujo autor já não se encontra mais aqui encarnado, vai depender daquele que criou, né? O diretor que vai trazer para nós ali uma visão daquele livro. Então, certamente não é a mesma coisa que o autor procurava fazer. Ele vai se sentar ali em frente ao seu computador ou em frente à sua máquina de escrever, e a sua imaginação assim vai criar um cenário e ele vai procurar transcrever. A gente viu muito isso também, né, conforme conversamos, no livro Nosso Lar. Então, Nosso Lar, André Luiz traz para nós aquele cenário, né, da cidade, de toda a sua estrutura. Aí nós conversamos sobre o desenho trazido, né, no livro A Cidade no Além, de Ergorina Cunha, que tem aquele mapa, né, que é dobrado e tudo mais, e depois nós tivemos o livro, o filme, que acabou depois trazendo para nós essa visão. Se nós pegássemos aquele cenário e procurássemos oferecer para 3 diretores diferentes, cada um apresentaria uma visão. Então, esse tipo de situação, né, que a gente está até prolongando um pouco mais, é exatamente para mostrar que a dificuldade que o espírito tem, né, o espírito, do caso do médium, né, o médium como espírito em desdobramento, tem para poder transcrever tudo isso. Eu me recordo de um livro que eu li, O Nome da Rosa, né, que virou filme, aliás, um belo filme. Para quem não viu ainda, não assistiu, é um filme antigo já, mas vale a pena assistir, com o Sean Connery, né, que é o nosso protagonista. Então, a leitura, a descrição que é feita no livro, né, de todos os detalhes da capela, do mosteiro, onde se desenvolve a história, ele fala das curvas, ele fala do desenho dos olhos, das estátuas, ele fala sobre o efeito das sombras e tudo mais, né, da luz e da sombra. E no filme, simplesmente a câmera passa por aquilo ali e a gente nem presta atenção. A gente vai direto para os personagens, para aquilo que está se desenrolando, mas nunca presta atenção, né, naquilo que o livro apresenta para nós. Então, nesse caso, a gente está dizendo, então, de um espectador, que é o médium, que muitas vezes é influenciado pela mente do espírito, para depois, então, tentar transcrever, e aí cada leitor vai fazer também a interpretação daquilo que ele procura trazer para nós. Né? Bom dia, Tuti. Deixa eu ver mais aqui, só um instantinho. Tá, bom dia, Sandra. Continua aqui para nós. Na obra Nas Voragens do Pecado, por exemplo, a entidade Charles, espírito que sabemos ser o de um completo artista, e que Nola havia mostrado magistralmente durante um arrebatamento do nosso espírito, por ele mesmo provocado, deixou de escrever uma cena das mais belas, que nos fora dado a apreciar por ocasião precisa. E aí, então ela vai relatar para nós aqui. A personagem Otília de Louvigny, ao ter conhecimento do massacre da família de La Chapelle, durante chamada Matança de São Bartolomeu, no qual sucumbira seu noivo, Carlos Felipe, tem acessos de loucura verdadeiramente patéticos, emocionantes. Em desespero, sai em correria pelo parque de seu castelo e pelos campos adjacentes, ou sobe aos terraços e torres da mesma vetusta habitação, bradando em lágrimas pelo nome do noivo. Entre mil queixas pungentes e revoltas blasfemas. O jogo de luzes que envolviam essas cenas, as nuances do luar e do crepúsculo da tarde, os claros e as sombras de tudo, que tudo adornavam e embelezavam, entre tonalidades azuis e rosa, que se mesclavam ao infinito, a suavidade da coloração, das harmonias, dos sons, que repetiam seus lamentos em ecos impressionantes, pela vastidão local, e onde até o canto das cotovias se deixava ouvir, eram de uma perfeição e belezas tais que acreditamos nem mesmo o cinematógrafo, que muito se assemelha a essas criações do invisível, conseguiria reproduzir na íntegra. No entanto, tal cena, das mais patéticas e belas de toda a obra, não foi dada à psicografia, quando o autor da mesma voltou para escrevê-la. Em vão esperamos sua transcrição. O impulso vibratório da psicografia não o delineou. Aliás,
nem sempre se poderão aproveitar todos os detalhes e nuances dos dramas assim relatados ao médium, no invisível, porque a obra se alongaria demasiadamente, o que seria contraproducente. Aqui mais uma vez, bom dia fraterno, aqui mais uma vez é interessante lembrar, né, que o que nós observamos nessas obras, que na verdade, como nós vimos, né, naquele comentário de Dr. Bezerra de Menezes sobre a necessidade de romancear os ensinamentos dos espíritos, então eles têm que ser objetivos. Se ficassem, por exemplo, descrevendo tudo aquilo que é percebido no mundo espiritual, o conceito doutrinário, o conteúdo doutrinário, acabaria sendo colocado em segundo plano, sendo que, na verdade, o principal objetivo dessas obras é trazer para nós exatamente o esclarecimento sobre toda a realidade espiritual que nos envolve, né? Tudo aquilo que nós necessitamos aprender, exatamente para fazer essa reformulação da nossa vida, do nosso modo de viver. Então, é sempre feito um resumo daquilo que é percebido, né? Então, os diálogos são muito objetivos, os cenários apenas para criar, né, na nossa mente ali aquele ambiente propício para que nós fixemos a história e tudo mais, mas o principal objetivo mesmo é exatamente o conteúdo doutrinário. Então, como ela disse para nós, se fosse relatar tudo, todas as paisagens que são percebidas no mundo espiritual, nós teríamos livros de 600, 700 páginas, se não mais de um volume, né, vários volumes, parte 1, parte 2, parte 3, só para fazer essas descrições. Então, nosso objetivo maior é exatamente fazer com que o cenário seja criado para que nós captemos, né, absorvamos tudo aquilo que é passado em termos de doutrina. E continua aqui para nós. Aliás, nem sempre se poderão aproveitar todos os detalhes e nuances dos dramas assim relatados ao médium no invisível, porque a obra se alongaria demasiadamente, o que seria contraproducente. É fácil, porém, compreender que a dita cena destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra, pois sabemos que o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras, por julgá-las imensamente úteis em virtude dos exemplos vivos oferecidos aos leitores. Aqui é uma observação de extrema relevância para nós, né? Principalmente, né, bom dia, principalmente para nós que procuramos sempre destacar o valor dessas obras, desses romances, para convidar as pessoas a conhecerem mais sobre essa realidade espiritual. Então aqui mostra para nós, pelas palavras de Dona Ivone, exatamente a importância que os próprios espíritos dão a todos esses relatos, a todas essas histórias, ainda que de alguma forma seja romanceada, seja fictícia, né, mas de um modo geral o que nós vemos são exatamente relatos que os espíritos trazem de experiências próprias. Então algo que nós muito pouco valorizamos, né, nós encarnados pouco valorizamos, é exatamente vermos os romances como uma ficção. Exatamente porque os relatos que são feitos em ambientes espirituais, em experiências vividas pelos espíritos, são levadas exatamente em conta como sendo apenas ficção, e não simplesmente experiências pessoais. Então, no caso de André Luiz, por exemplo, vão dizer, mas isso aqui tudo são invenções, são histórias, são ficção, né, que são elementos fictícios que são apresentados, sendo que na verdade era a própria realidade do espírito, que ele mesmo trazia como sendo a sua experiência. E isso mostra que experiências desse tipo também são vivenciadas por outros espíritos como que acabam de desencarnar. Então, no caso, os que mais conhecemos, né, histórias de André Luiz, histórias de Manuel Filomeno de Miranda, histórias de Luiz Sérgio, histórias do espírito Patrícia, que também ficou bastante conhecido através do Violetas na Janela, dentre tantos e outros romances que são trazidos para nós. E todas essas histórias,
são apresentadas como sendo relatos dos espíritos por experiências que eles vivenciaram. Ramatiz, a mesma coisa, histórias da própria Dona Ivone também, como ela colocou nas Voragens do Pecado, são experiências pessoais que ela vivenciou de lembranças de existências anteriores. Então todas as histórias que são apresentadas para nós, a princípio, devem ser observadas como experiências pessoais dos espíritos que as relatam. Depois nós consideramos como ficção. Os elementos que muitas vezes trazem para nós um certo tipo de dúvida, vêm exatamente por essa dificuldade de transcrever aquilo que é percebido no mundo espiritual e pelas nossas próprias limitações em termos de informações sobre a realidade espiritual. Então, ao lermos obras de Allan Kardec, tudo que nós vemos são experiências que os espíritos vivem dentro do ambiente moral. Mas são pouquíssimas as descrições que nós temos sobre o ambiente espiritual, em termos de estrutura, em termos de, entre aspas, de elementos materiais. Então, ao começarmos a observar esses romances, tudo aquilo que é percebido, né, muito antes até mesmo de André Luiz começar a fazer relatos sobre nosso lar, antes disso nós tínhamos já livros que não eram espíritas, que relatavam essas estruturas. Tivemos livros, por exemplo, de Chico Xavier, como, por exemplo, Instruções Psicofônicas, que eram pequenas histórias que eram contadas, mas de espíritos que viviam experiências do mundo espiritual, falando sobre aquilo que eles viam, sobre aquilo que eles percebiam. Algo, por exemplo, que nós lembramos, né, daquele espírito que desencarnou, mas era muito apegado ainda ao dinheiro, e ele via tudo dourado, né, como sendo ali, tudo era transformado em ouro, e ele não conseguia saciar suas necessidades mais básicas. Vimos um outro espírito que desencarnou, exatamente seria sepultado no dia de finados, e ele relatou aquilo que ele via num cemitério durante ali o sepultamento do seu corpo, que ele tinha que acompanhar, que era uma das experiências que infelizmente ele teve que presenciar, que eram experiências muito dolorosas, de ver a angústia, de ver o sofrimento, de ver todo o constrangimento, de ver as pessoas, né, da forma como ele era visto pelas pessoas e tudo mais. Então nós começamos a ver ali detalhes do mundo espiritual. Então, pelo fato de nós termos ainda pouca coisa sobre o mundo espiritual, e aí vemos então o espírito trazendo relatos de situações que muitas vezes fogem àquilo que nós conhecemos no mundo físico, e aí então nós rotulamos como sendo uma ficção. E muitas vezes desvalorizamos aquilo que a obra deseja passar. E é por isso então que os espíritos procuram principalmente focar no conteúdo doutrinário, sem desprezar o cenário, né, o ambiente que é apresentado, exatamente para que se torne convidativo, né? No Céu e Inferno, Dudu, ele procura falar sobre as condições dos espíritos. A gente pode perceber assim que são poucos os relatos. Nós tivemos na Revista Espírita, falando sobre Voltaire, por exemplo, sobrevoando cidades do mundo espiritual. Nós tivemos no Céu e Inferno a Viúva Folon, né, que é um dos espíritos que trazem seus relatos pessoais naquela condição de um espírito feliz, que falava que já tinha cumprido a sua missão aqui na Terra e que seria depois levada a um outro planeta. Então, são várias as situações que são apresentadas, mas elas não são claras. Então, quando o espírito fala que ele desencarnou, que ele foi para um hospital, que ele mora numa colônia e tudo mais, pelo fato da gente ter poucos relatos sobre isso, a gente leva na condição de fantasias. Mas muitos romances que são apresentados, muito mais do que descrições do plano espiritual, nós temos ali de experiências que foram vividas aqui mesmo no nosso planeta. Então falava sobre encontros e reencontros e desencontros de espíritos, né, naquelas pequenas novelas que são trazidas para nós, de épocas medievais, de épocas da escravidão, de época contemporânea, né, de épocas contemporâneas, de espíritos então que falam das suas vidas no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo físico, falando sobre conflitos, falando sobre ajustes, sobre processos obsessivos e tudo mais. Então, na verdade, todo o enredo que é apresentado para nós é, na verdade, o plano básico para que se desenrole exatamente os elementos doutrinários.
para falar sobre lei de causa e efeito, para falar sobre as leis, né, que nos rege, como lei da reencarnação e tudo mais. Então esse é o propósito dos romances, né? Certamente aqui, acho que todos, né? Quem aqui não leu um romance, pelo menos na vida, um só sequer? Acho que todos nós já lemos, né? Eu mesmo já li ali vários e vários e vários e vários. E ali a gente pode perceber que cada espírito traz a sua história. Cada um conta o seu próprio drama. E esse drama se desenrola aqui no mundo físico, como também no plano espiritual. E é então, como nós vimos, primeiro, pela necessidade de romancear os estudos doutrinários. Então nós vimos aqui exatamente aquilo que os espíritos falaram, né? Vou ler mais uma vez aqui, mas para nós. Ele diz assim, né? É fácil, porém, compreender que a dita cena, destituída de qualquer valor moral ou doutrinário, embora artisticamente perfeita, fora suprimida para que a parte doutrinária não ficasse sacrificada pela extensão da obra. Pois sabemos que o móvel dos romances espíritas é a propaganda da doutrina por meio suave e convidativo, tributando os instrutores espirituais grande apreço a essas obras, por julgá-las imensamente úteis em virtude dos exemplos vivos oferecidos aos leitores. Né? Então, exatamente pela dificuldade que nós encarnados tivemos, principalmente a partir das gerações seguintes de Kardec, tivemos ali, aqui no Brasil em especial, tivemos ali de acompanhar, né, todos os elementos filosóficos e científicos trazidos pelas obras básicas, né, então isso acabou quase que se perdendo. Então, na verdade, se os espíritos não mudassem, como a gente já conversou, essa estratégia para divulgar a doutrina espírita, ela teria se perdido. Não tenhamos dúvida disso. Assim como teria se perdido também a doutrina de Jesus se ele não utilizasse as parábolas para chamar a atenção das pessoas. Continuando. Conquanto os espíritos guias deem preferência à parte doutrinária, à moral elevada que vemos prescindindo a tudo quanto a revelação espírita tem concedido generosamente aos homens, também observamos que jamais se descuram eles de embelezá-las com os traços vigorosos de uma arte pura, elevada e, por assim dizer, celeste. Jamais, porém, presenciamos tantas e tão grandiosas expressões de arte e beleza, superiores a tudo quanto nossa mente fosse capaz de conceber, como no ano de 1931, ao nos ser revelada durante um longo desdobramento, a história de Amor e Ódio, já publicada pela FEB, desdobramento que nos levou a visitar a cidade de Florença, na Itália, examinar suas obras de arte, visitar seus palácios, admirar o jogo das luzes irisadas através dos vitrais, contemplando-a tal como era há 2 séculos. E assim, nesse exame que muito naturalmente era realizado, distinguíamos até mesmo os brocados, os cortinados dos grandes leitos senhoriais, as pinturas decorativas das paredes, o brilho do verniz dos móveis, os raios de sol coados através dos vitrais multicores, tocando tudo de uma forte sugestão. Né? Então aqui vemos também, né, a experiência que o próprio médium vivencia através desse contato, né, com essas histórias. Então nós vemos ali a parte não apenas da realidade espiritual, mas também da realidade histórica. Porque quando um espírito transmite uma determinada história, uma determinada experiência pessoal, vivida aqui no mundo físico em tempos anteriores, a gente lembra que tudo aquilo que é relatado, que é percebido pelo médium, foi o mesmo que é percebido pelo espírito. Então seria como se nós voltássemos 20 anos no tempo e conseguíssemos ali lembrar de imagens que são trazidas para nós, imagens da nossa infância, da nossa juventude. Então víssemos ali uma determinada situação, num local, com pessoas, e aí então a nossa memória começa a se tornar mais reavivada, vamos dizer assim, como acontece com os espíritos também.
Então, no caso, estando no plano espiritual, sem as limitações do nosso corpo físico, que acaba restringindo as nossas lembranças, né, porque depende da nossa memória. Muitas vezes o corpo físico nos prende muito à realidade aqui da matéria e nem sempre o nosso cérebro consegue nos ajudar no processamento dessas informações. Mas ao estarmos desencarnados, nós veremos ali o espírito, então, com sua mente expandida, tendo uma facilidade muito grande de voltar, né, no tempo e reavivar algumas lembranças, principalmente nesses espíritos que vão trazer para nós romances, esses autores espirituais. Naturalmente, eles fazem ali aquela regressão, né, das suas lembranças e começam a lembrar com detalhes. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o livro Há 2000 Anos, quando o Emmanuel traz para nós as histórias que são contadas naquela época de Jesus. Então, esse livro foi publicado, né, década de 60, década de 70, né, de 1960, 70, não lembro exatamente quando foi publicado esse livro, mas dá para a gente imaginar o espírito voltando 2000 anos no tempo para lembrar detalhes das suas experiências pessoais. E aí mostra para nós de que forma que os espíritos fazem essa regressão. Claro que nós não sabemos detalhes de como isso acontece, através de passes magnéticos. Dá para imaginar, por exemplo, Emmanuel sendo auxiliado por outro grupo de espíritos, que certamente são ali aqueles espíritos auxiliares que ajudam nessa regressão. Se os espíritos têm aquela capacidade pessoal de fazer uma autorregressão, vá lá, né? Mas de modo geral é sempre muito difícil, porque os espíritos estão focados, né, no presente, no futuro, que tem que trabalhar. Então voltar no tempo certamente demanda ali uma assistência muito específica voltada para isso. Então, vemos ali Emmanuel trazendo esses relatos. Vemos ali outros espíritos que também trazem histórias para nós da Idade Média, lembrando ali de 4, 5, 6 séculos no passado, né, trazendo ali detalhes minuciosos daquilo que vivenciaram. Muitas vezes diálogos que são criados para poderem apenas trazerem ali a essência daquela passagem, daquela situação que foi vivida. Então vemos de que forma que esses romances são construídos. Claro que nós estamos aqui fazendo uma especulação de como o processo deve acontecer, mas a gente pode imaginar a lógica de tudo isso, o espírito então voltando no tempo, revendo as suas experiências, e depois vem aquela grande situação, o modo como ele vai transmitir isso para os médiums. E aí então o médium entra em sintonia com o espírito, há uma conexão mental entre o outro, e o médium então se torna um espectador daquilo que o espírito está relembrando do seu passado. Então, nesse caso dessa história que é contada para nós aqui por Dona Ivone, quando ela foi para Florença há 2 séculos e começa então a ver ali as obras de arte e tudo mais, naturalmente aquilo é uma produção que o próprio espírito trouxe das suas recordações pessoais, as imagens que ele via, os locais que ele frequentava. Se houver necessidade de maiores complementos, certamente temos ali outros espíritos que vão ajudar na reconstituição daquele cenário. Então tudo isso vem como embelezamento para a história que vem sendo contada, trazendo para nós a essência da doutrina espírita. Ou, na verdade, a essência da própria realidade espiritual. Porque nós não podemos atribuir à doutrina espírita uma exclusividade daquilo que os espíritos vivenciam no plano espiritual. Esse é um ponto fundamental. Então a doutrina espírita para nós, ela trouxe para nós a realidade do mundo espiritual de uma forma organizada, como Kardec se coloca como codificador da doutrina espírita. Ele transformou tudo aquilo do mundo espiritual em códigos. Esses códigos nada mais são do que essa organização que foi publicada nessas obras, seguindo uma sequência lógica, organizada por temas, por capítulos. Esse foi o papel de Kardec. Então, mais uma vez, a gente lembra que Kardec não era o bibliotecário dos espíritos, em que os espíritos jogavam uma informação e ele arquivava. Na verdade, o trabalho que ele fez foi organizar tudo isso
dentro dessa lógica, dentro dessa estrutura, cada tema, cada capítulo. Por isso ele se tornou o codificador. Ele foi, na verdade, o editor dos espíritos, e não simplesmente o bibliotecário, o secretário dos espíritos. Ser um editor é um trabalho extremamente complicado. Né? O detalhe, Tico e Teco, quando eu falo para vocês que não há exclusividade da doutrina espírita, isso vem exatamente como base para lembrarmos que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas ela é, sendo o futuro das religiões, ela está trazendo para nós uma realidade que todas as religiões poderão acessar. Então, falar daquilo que o espírito vivencia na sua desencarnação, na sua reencarnação, na sua programação reencarnatória, nos processos obsessivos, na realidade do mundo espiritual, isso pode ser visto por muçulmanos, judeus, shintoístas, budistas, católicos, evangélicos, não importa quem seja. Basta simplesmente que olhe para o mundo espiritual. E todos eles perceberão essa mesma realidade. O que a doutrina espírita fez foi abrir esses canais de comunicação para que os espíritos trouxessem essas orientações. Então falamos assim, um romance espírita. Na verdade, o romance espírita é simplesmente um romance. É uma história que é contada por um espírito, mas essa história poderia ser contada por qualquer outro, dentro de qualquer outra filosofia, desde que ela permitisse e avaliasse esse conteúdo de uma forma com a mente aberta, compreendendo essa realidade, desenvolvendo as suas bases filosóficas para analisar tudo isso de uma forma coerente. Nós temos romances, por exemplo, da Umbanda. Eu já li vários romances em que espíritos que também contam suas histórias publicam isso dentro da Umbanda. Só que aí ele vai falar sobre o quê? Sobre uma base filosófica, vamos dizer assim, da Umbanda, muito voltada para os seus dogmas, para as suas práticas. Mas o espírito, por si só, ele fala da sua desencarnação, ele conta seus dramas, conta seus sofrimentos. E aí, claro, trazem para nós elementos que os espíritos que estão se manifestando dentro da doutrina espírita nem sempre se aprofundam. Ou muitas vezes, nem sempre têm interesse em trazer para nós determinados aspectos do mundo espiritual, porque ainda não é o momento. Porque nós temos ali histórias das mais variadas, desde histórias felizes até histórias muito sofridas, ou simplesmente relatos. Mas a realidade do mundo espiritual é aquela. Não importa por qual doutrina nós estamos caminhando. O maior dogma da Umbanda é a caridade, né, da simulidade. O que a gente vê da Umbanda, Tico e Teco, muito mais do que a parte doutrina, simplicidade, né? O que a gente percebe, no caso da Umbanda, temos ali a parte doutrinária, a parte moral, mas temos também a parte dogmática das práticas. É aí que a gente tem essa diferenciação, os seus rituais, né, os trabalhos que são feitos, toda essa parte estrutural da filosofia, mas a parte moral, né, tanto que a parte moral de todas as filosofias é a mesma. O propósito é fazer com que nós alcancemos a felicidade. A forma como essa felicidade vai ser alcançada, cada um aponta um caminho próprio. A doutrina espírita aponta seu caminho, através de fora da caridade não há salvação, né? ou através dos estudos, através dos trabalhos que são feitos. Então cada filosofia vai apresentar o seu, mas o objetivo maior de todos é o quê? Fazer com que todos nós alcancemos a felicidade. A doutrina, essa doutrina moral, né, o que a gente lembra dos dogmas, falar, por exemplo, sobre as divindades. Essas divindades é um dogma da Umbanda que a doutrina espírita já não tem. Então a gente já percebe uma diferença significativa nisso. E é aí que existe ali não vou dizer conflito, mas ali uma divergência entre essas duas filosofias. De você falar assim, olha, tem essas divindades e cada divindade orienta determinado aspecto da humanidade. A doutrina espírita vê tudo, né? Todos nós somos espíritos, todos nós estamos num processo de evolução, e aí tem uma diferença significativa. Mas a doutrina moral de todas elas, o propósito é sempre o mesmo, fazer com que todos nos tornemos espíritos felizes, né?
Pena que as pessoas complicam com suas vaidades, escrevem livros que não levam a nada de bom. Aí já entra aí o aspecto humano, né? O aspecto humano, os interesses do mundo material e tudo mais. Aí já é uma questão de evolução que nós ainda precisamos desenvolver, né? E até mesmo os espíritos também se beneficiam disso, né? Porque muitos deles gostam de terem ali seus nomes, né? Suas histórias, terem uma importância e tudo mais, né? Infelizmente a gente ainda tem esse problema. Continuando aqui para nós, vamos lá. A gente está aqui em cima agora. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui do livro. O livro. Oh, meu Deus do céu. Obras póstumas. Então, quando vimos obras póstumas, tinha aquela parte em que nós chegamos na parte da arte, a música no mundo espiritual, falamos um pouco da arte, tal, e aí fizemos uma comparação sobre a arte trazida do plano espiritual e a arte vivenciada por nós aqui no mundo físico. Então, aqui no mundo físico, nós falamos sobre a escultura, a pintura, a literatura, cinema, teatro, a música, né, tudo aquilo que traz para nós os sentimentos, as emoções de nós que estamos encarnados. Basta a gente pegar as nossas músicas e começarmos a analisar as letras. E nós perceberemos ali que essas letras refletem exatamente a nossa realidade. São letras românticas, são letras críticas, são letras de sensualidade. Então nós temos ali as músicas que têm ali um valor moral mais elevado, desde aquelas com valores morais inferiores. A dança é a mesma coisa. A dança é uma expressão artística que traz para nós exatamente essa realidade moral que nós vivenciamos. Então temos ali a dança na sua beleza, na sua expressão mais pura, como temos a dança vulgar. E essa vulgaridade significa também, muitas vezes, até mesmo um certo erotismo. O filme, a televisão, os filmes, né, as novelas, a mesma coisa. São expressões artísticas. Quando nós vimos a expressão de arte do mundo espiritual, já era muito diferente, porque trazia exatamente essa expressão artística dos espíritos elevados, que mostravam para nós exatamente valores morais elevados. Então a dança tinha um conteúdo diferente, as músicas, a pintura, os textos, a poesia. Não refletia os dramas e aflições do mundo material e os interesses do mundo material, mas na verdade refletiam aquilo que os espíritos superiores já vivenciavam, desapegados dessa realidade. Então nós podemos imaginar uma concentração de espíritos elevados, que tem ali o elemento artístico como uma forma de expressão mais expressiva, ou mais intensa. Vão trazer para nós, na verdade, um conteúdo artístico que para nós é algo que muitas vezes é indefinível, porque a nossa forma de expressar a arte, ou de nos expressarmos através da arte, é mais uma vez essa realidade inferior que nós vivemos. Então imaginarmos ali uma quantidade de milhares de espíritos que estão voltados para as expressões artísticas do mundo superior. Dá para a gente imaginar o que é a vibração nesse ambiente. Completamente diferente daquilo que nós vivenciamos. Daí então que essas vibrações vão trabalhando com esses fluidos que os envolvem no mundo espiritual e naturalmente se tornando perceptíveis, sensíveis também aos encarnados. Então nesse caso de Dona Ivone, ela fala sobre o bem-estar, ela fala sobre luminosidade, que para nós é muito difícil, porque o que produz tudo isso é a mente dos espíritos. Então os espíritos pensam, os espíritos sentem, isso se reflete sobre os fluidos e consequentemente se torna algo mais palpável, mais perceptível. E aí então quando um espírito traz um relato daquilo que ele está vivenciando, nós encarnados dizemos que é fantasia. Mas como é que nós podemos afirmar que é algo fantasioso, se nós no mundo físico não temos condições de sondar essa realidade do mundo espiritual tão sutil? E continua. Acreditamos mesmo tratar-se de um estado, de uma modificação do fluido invisível, trabalhado pela vontade dos obreiros espirituais e que a própria Terra nele se encontre mergulhada. É certo que, arrebatada pela entidade protetora, bem cedo nos reconhecemos
pairando em local florido, espécie de parque ou jardim artisticamente delineado, verdadeiro cenário celeste, onde nenhum traço de beleza faltava, percebendo-se até mesmo a melodia dos pássaros e 1000 cativantes perfumes de flores. Todo o conjunto se esbatia como que um luar azul, matizado, lembrando os coloridos de Rembrandt, isto é, partindo de tons mais fortes, como sombreados para descreverem de coloração gradativamente até ao branco, cintilante, pois essas nuances são luminosas, como neblinas que se iluminassem por lampanários inteligentes, caprichosos. Vemos como é difícil descrever tudo isso, né? Bom dia, professor. Como é difícil descrever tudo isso. A gente vai falando sobre uma névoa que é branca, uma névoa cintilante. Onde nós encontramos isso aqui no mundo físico? Porque, na verdade, nós estamos falando aqui do plano espiritual, que são fluidos que se transformam, fluidos que são modificados e intensificados por vibrações. Aqui no mundo físico tudo é material. Então, para a gente falar em uma luminosidade, nós dependemos de um elemento químico, de um elemento físico, de reações que provoquem essa luminosidade. No plano espiritual, os próprios fluidos se tornam ali fluorescentes. Eles mesmos refletem essas transformações. Então vemos as dificuldades que é para nós fazermos essas comparações. Nessa encantadora estância encontravam-se Victor Hugo e Frédéric Chopin. Vendo-os, nenhuma surpresa nos assaltou, pois não temos memória de quaisquer surpresas quando nos assaltassem durante tais escapadas espirituais. Aqui já falamos sobre Victor Hugo, já falamos sobre Frédéric Chopin, né, quem são esses espíritos, e as relações que a médium tinha com eles. Presente estava igualmente a entidade Gaston, que figura na obra como a sua personagem central. Estamos falando nas Oragens do Pecado, né? Então, para quem quiser um bom romance, né, feito de uma forma muito inteligente, com bom conteúdo doutrinário, né, e gosta ali de se envolver com essas histórias, está aí feita então essa recomendação. Na verdade é uma trilogia, né? Então temos ali outras obras também que vão se complementando. Acreditamos que nos ambientes esclarecidos no espaço, quando um dos seus habitantes ou componentes se prepara para a reencarnação, os que ficam lhes oferecem festividade de despedidas, homenagens que dão em resultado essas solenidades espirituais, onde o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo, no invisível, é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno, já identificado com as vibrações inerentes ao verdadeiro bem. Aqui vai, né, complementando exatamente aquilo que nós comentamos, sobre a expressão artística do mundo espiritual. Então, quando nós falamos em beleza, aqui do mundo físico, ela é uma beleza, na verdade, muito grosseira comparada com a beleza sutil do plano espiritual. Várias e várias obras trazem para nós relatos fazendo uma pequena comparação entre aquilo que se entende de belo a partir dessas dimensões superiores e o belo comparado com o nosso mundo físico, com o nosso mundo material. Então, quando nós falamos da beleza da natureza, nós vemos ali uma borboleta, nós vemos ali um pássaro, nós vemos ali peixes, vemos ali nuvens, vemos ali reflexos da luz, do sol, da lua. Isso para nós é beleza. Que para o plano espiritual isso nada mais é do que uma grosseria física. Porque a estrutura física do nosso mundo, ela é ainda muito grosseira. Então aquilo que para nós é beleza, para os espíritos não passa de algo que apresenta uma certa harmonia, mas nada comparado com a beleza do plano espiritual. Então, mais uma vez, ele diz assim para nós, só para a gente reforçarmos essa ideia, onde o belo atinge proporções inconcebíveis à mente humana, por mais artisticamente dotada que seja, visto que o belo no invisível é apanágio do virtuoso, do moralizado, do coração humanitário e fraterno,
já identificado com as vibrações inerentes ao verdadeiro bem. Então a gente lembra que a expressão artística das dimensões superiores, elas refletem exatamente o estado moral desses espíritos. E como nós começamos a analisar o estado moral do nosso mundo, com todos os nossos medos, com todos os nossos conflitos, com os nossos apegos, vícios e interesses, como é que nós podemos dizer que o belo possa ser expresso através desses elementos ainda inferiores? Já quando nós falamos sobre a beleza do plano espiritual, ali então nós conseguimos ver exatamente o belo na sua condição mais pura. E é por isso que muitas vezes, como ela mesma relatou para nós aqui em passagens anteriores, ela falava sobre situações que muitas vezes, quando ela trazia para nós essas descrições, ela muitas vezes caía em choro, né? Se derramava ali em lágrimas exatamente pelas emoções de que é tomada. Não somente ela, mas vários médiuns trazem para nós. Podemos imaginar, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, a própria Dona Ivone, né, que já relatou também, outros médiuns, quando entram em contato com os espíritos para trazerem para nós essas imagens, os sentimentos tão intensos de que eles são tomados nesse momento. Porque eles veem no mundo espiritual algo que não é percebido aqui no mundo físico, e não somente veem, mas eles também sentem, já que essas vibrações elas não se expressam, né, já que essas ideias, esses sentimentos, não são expressos apenas através das imagens, mas se refletem também através das vibrações. Então o médium ali, ele meio que é contaminado por aquilo que os espíritos superiores sentem. E dá para a gente então ver essa beleza toda, né, a forma como isso acontece. O Chico até colocou, nega-se, né, mas não se move um dedo para averiguar a questão, pessoalmente, diretamente com esses espíritos. Né? Não, eu acredito, Tico Teco, que o processo de mudança está acontecendo, embora de uma forma muito lenta. Então a doutrina espírita ela começa agora a trazer para nós essa realidade, que ela é muito pouco conhecida no nosso mundo todo. Então falar sobre o nosso relacionamento com os espíritos, aquilo que eles vivenciam, a forma como eles vivenciam tudo isso, para o nosso mundo hoje, que ainda se encontra muito preso, né, a essas aflições da matéria, é algo que vem acontecendo devagar. Então primeiro moraliza-se, depois, né, fala sobre o mundo espiritual. Mas está acontecendo. Né, é um processo lento, é um processo demorado. A gente lembra que Jesus tentou fazer isso há 2000 anos e até hoje nós ainda vivemos essas dificuldades, né, porque nós criamos esses obstáculos. A doutrina espírita já está aqui há mais de 150 anos e ainda assim ela tem ali um pequeno grupo, esse pequeno grupo em torno de 25, 30 milhões de pessoas que se interessam pela doutrina espírita, mas o que são 30 milhões de pessoas comparado com 7 bilhões e meio? Então por isso que gradativamente isso vai acontecendo. Mas o interessante é a gente lembrar que esses temas, embora não rotulados como sendo temas espíritas, são temas que se encontram aí presentes na vida de todas as pessoas. Porque você ouve falar o tempo todo de reencarnação, você ouve falar sobre o mundo espiritual. Então, quer dizer, a gente está ali, né, com passos ainda curtos, né, mas certamente estamos avançando nessa direção. Vamos aguardar para que isso se torne mais intenso, sem dúvida nenhuma. E continua. A pura intelectualidade, importante isso daqui, hein? A pura intelectualidade, desacompanhada de princípios excelentes, que somente as verdadeiras qualidades do coração produzem, assim como a arte, por si só, com o séquito da vaidade e do orgulho, da falta de vontade moral, que o médium mantém a impressão de que realmente está presente em tudo que vê. Né? Aqui ela colocou para nós sobre essa questão. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui de novo. Ó. Por si só, com o séquito da vaidade, do orgulho e da falta da boa moral, não permitem a ascensão do seu cultor aos planos rutilantes do belo existentes no além, o que equivale a asseverar que nenhuma conquista feliz no além-túmulo será possível sem a renovação do espírito, ou seja, sem sua reeducação moral. Aqui ela faz uma comparação entre o que é
intelecto e aquilo em que é moral. Porque não significa dizer que um artista talentoso, que tem ali grandes habilidades para desenho, para escultura, para composição, consiga trazer uma obra que reflita exatamente essa beleza de que ela comenta aqui sobre o mundo espiritual. Porque você ter habilidade é uma coisa, você usar essa habilidade de um modo belo de fato, e aqui ela coloca o belo como letra maiúscula, que é realmente a verdadeira beleza, não significa a mesma coisa. Eu posso ser um ótimo cientista, tenho um intelecto privilegiado, mas não significa que as minhas criações, a partir da ciência que eu exerço, seja algo realmente valioso para a humanidade. Nós temos cientistas que criam drogas, engenheiros químicos, que utilizam esse conhecimento das combinações dos elementos para produzirem algo que é nocivo. Então nós já tivemos venenos que são criados, basta a gente lembrar, por exemplo, que os gases utilizados lá nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial foram gases produzidos por engenheiros químicos. Basta a gente lembrar que venenos foram criados, drogas que acabam aí trazendo tantos dramas para a nossa sociedade, foram criados por cientistas. Armas que foram criadas por engenheiros. A bomba atômica por físicos. Embora a energia nuclear possa ser utilizada hoje de uma forma muito positiva, né, não somente através da produção de energia, mas da mesma forma também da própria medicina, a medicina nuclear, tratamentos de cânceres e tudo mais. Tudo isso mostra então o quê? Que o intelecto, por si só, ele é capaz de criar. O direcionamento que ele dá para essas criações, isso vai depender dos seus valores. No que se diz respeito à expressão artística, é a mesma coisa. Eu posso ter habilidade artística, mas não significa que o conteúdo moral seja produtivo. Já no plano espiritual, como ela comenta conosco aqui, no plano espiritual, para você vivenciar essa beleza com letra maiúscula, depende essencialmente dos valores que o indivíduo tem. Se ele tem ali, né, os sentimentos mais nobres, os valores mais nobres, cultivados dentro dele, ele é capaz de entrar em sintonia com essas faixas vibratórias. Do contrário, não. Então não é uma questão de desejar ou não desejar, ou tentar de alguma forma burlar essa lei do mundo espiritual. Ou você consegue, ou você não consegue, pelos seus próprios meios. A Tic-Tac colocou, né, hoje eu agradeço por ter conhecido, aos 10 anos de idade, essa convivência com os espíritos da Umbanda, né, foi muito proveitoso para mim. Uma base indispensável, fundamental, né, tudo aquilo que nos espiritualiza e nos aproxima dessa realidade é algo extremamente valioso para nós. Vamos aguardar que isso se estenda cada vez mais, né, a todos aqui do mundo físico. Continuando. Percebemos que Victor Hugo presidia a tarefa de Gaston, auxiliando-o nas narrativas com o poder do próprio gênio, pois teria sido amigo e protetor deste quando encarnados ambos em Paris, tendo-o livrado mesmo da guilhotina, coadjuvado nos esforços para patentear a inculpabilidade do mesmo, pelo professor Denisard Rivail, Allan Kardec, de quem o jovem teria sido discípulo. Olha só a informação que chega para nós. No entanto, era Charles quem nos esclarecia, e aqui tentaremos reproduzir suas palavras de então, através das recordações que nos ficaram e das intuições que nos afloram a mente sob as irradiações do mesmo dedicado amigo, sob cuja vigilância essas páginas são escritas. Aqui a gente lembra mais uma vez do processo de regressão que tanto o médium como os espíritos vivenciam, sendo assistidos por essas irradiações, né, dos espíritos que nos auxiliam. Então aqui as palavras de Charles.
Trata-se da solenidade de despedida de Gaston, de beleza física, deixa eu ver aqui, de beleza física foi célebre, pois sua plástica e mesmo a fisionomia apresentavam semelhanças muito pronunciadas. Até que eu estou com um problema aqui no texto, pessoal, deixa eu encontrar direitinho aqui para não me perder. Tá. Muito pronunciadas com a estátua de Apolo de Belvedere. Sua vida, no entanto, primou pelos grandes infortúnios, verdadeiras desgraças, que sobre eles se abateram. Despede-se hoje dos amigos da espiritualidade, porque entrará em preparativos para a reencarnação, o que absorverá suas atenções e cerceará a liberdade de que até agora vem desfrutando entre nós. Ele se sente cansado da Europa, como que aterrorizado dos térreos costumes, dos preconceitos excessivos do materialismo desanimador ali existente, e reencarnará, por isso, no Brasil, de cujas plagas se enamorou, para novos ensaios de progresso, à sombra generosa do... deixa eu ver aqui... Tá, a sombra generosa, dominadora, sem dúvida vê-lo. Só mais um pouquinho. Tá. Sua palavra, portanto, tornou-se viva. Cenas, fatos, dramas, sequência admirável de uma realidade incontestável. Nós nos víamos presente em todas as cenas, qual espectadora muda do imenso drama, sem contudo perder nossa atual personalidade. Sentíamos, porém, ecoando em nossas sensibilidades, as emoções e impressões que as personagens deveriam viver, permanecendo as mesmas emoções como que impressas em nosso ser, incomodando-nos mesmo, afligindo-nos até que a obra foi escrita e terminada. Jamais nos fora possível conceber cenas tão belas, tão artisticamente delineadas, paisagens tão esmeradas e tão encantadores pormenores, como ao nosso espírito deram a contemplar nessa madrugada feliz, em que nos víamos arrebatada para o espaço. Os fatos se desenvolviam em cores que iam do azul pervinca, cintilante, ao branco igualmente cintilante, ornados de efeitos de luz e sombreados de azul mais forte, lembrando quadros de Rembrandt. Nenhum detalhe de salão ou de algum jardim, nenhum pormenor de vestuários femininos ou masculinos, e nem mesmo os perfumes escapavam à nossa observação ou à nossa sensibilidade. A certa altura, ouvimos que Hugo comunicava: a quarta parte será narrada em grifo. Não compreendemos o que queria dizer. Nada perguntamos, no entanto. Acreditamos mesmo que o médium, em tal situação, absolutamente não poderá falar, ou seja, externar a própria vontade, senão... só um instantinho... E a gente vai continuar do seguinte, né, dessa descrição da despedida de Gaston, que vai voltar aqui depois para o nosso plano físico. E aqui então Charles fala exatamente sobre, relata para nós essa despedida, né, aqui na página 136, se eu não me engano. Então a gente vai continuar daqui, ó. Sua palavra, portanto, tornou-se vida, cenas e fatos, dramas, sequência admirável de uma realidade incontestável. Então a gente continua daqui no próximo tema.